Fala pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre arquitetura de dados, plataformas de dados modernas, componentes e tecnologias envolvidas com esse assunto. Uma apresentação mais conceitual, mas que eu vou tentar passar ali alguns conceitos e lições aprendidas no processo de construção de plataformas de dados. Então, o objetivo dessa apresentação é servir de guia, disseminando conhecimento, falar sobre algumas boas práticas, sobre o ciclo de vida dos dados, para fundamentar o porquê de cada componente. Vou mostrar alguns tipos de tecnologias, arquiteturas, plataformas de dados modernas, exemplos de padrões de diagramas, estudos de caso, tem um panorama geral sobre o assunto. Para começar, por quê? Por que falar disso? Por que ter uma espécie de um guia ou falar sobre plataforma? Por que é difícil escolher simplesmente não ir lá e adquirir um produto que tenha tudo? Enfim, é que realmente existe, desde 2016, por exemplo, uma fonte de referência de quais são as tecnologias envolvidas por categoria. E essas tecnologias elas vêm aumentando, vêm se proliferando, não porque existe redundância, claro, existe bastante redundância, mas porque os desafios da área de dados eles são cada vez mais diversos. E aí, com isso, as tecnologias também se diversificam. Então, de 2016 para 2023, a gente percebe que aumentou bastante a quantidade de tecnologias de dados. Surgiram categorias novas, como várias tecnologias aqui de AI e Machine Learning, né, empresas e soluções inteiras foram remodeladas. Por exemplo, a MLOps, uma área que é relativamente recente, já existe uma série de componentes para facilitar o trabalho de operacionalizar a implantação de modelos, machine learning. E cada vez mais a gente percebe que é desafiador como construir uma plataforma de dados que atenda às necessidades da empresa, seja de forma on-premise ou seja de forma ou totalmente em cloud. Mais importante de tudo é pensar em princípios que vão nortear as escolhas das tecnologias. Existem grandes players que facilitam bastante isso. A gente pode ver que a Databricks está presente em várias frentes da área de dados. Microsoft, Google, a AWS também, são as grandes plataformas, elas, de certa forma, elas organizam os principais componentes, elas utilizam muitos dos componentes de soluções open source, customizam essas soluções dentro das próprias clouds, mas não, nada impede de você construir sua própria arquitetura usando esses componentes open source, principalmente para atender a demanda do seu negócio. Porque plataformas de dados modernas elas podem ser importantes para o seu negócio, né? Justificando aqui que o acesso a tecnologias como essas tecnologias da área de dados, elas fizeram com que empresas baseadas em dados se destacassem muito com relação a outras. Então hoje, só para exemplificar, a gente vê que a Uber é uma empresa que tem um valuation de 805 bilhões, foi fundada apenas em 2009. iFood, Airbnb, 537 bilhões, fundada em 2008. Essas empresas elas foram, de certa forma, beneficiadas pelo avanço significativo das tecnologias de dados e de sistemas também, mas principalmente dados. Por exemplo, o Uber ele não tem nenhum carro próprio, ela é uma empresa, basicamente uma empresa de dados, tecnologia e inteligência artificial que aproxima a oferta da demanda utilizando dados de forma inteligente para trazer ali um preço justo, dependendo da situação. Então, o grande valor dessa empresa está em utilização inteligente dos dados. Faz um uso eficaz e inteligente da informação. E aproveita a convergência que teve recentemente das tecnologias de Big Data com de Machine Learning e inteligência artificial, que foi possível criar soluções como essa. Ao mesmo tempo, a gente vê empresas que são empresas de plataforma, empresas que fornecem tecnologias para essas outras grandes empresas também, com grande valorização. Então, isso demonstra a importância de tecnologias modernas na área de dados, e entender isso é importante para quem trabalha diretamente com dados. Mas a gente pensa em implantar uma plataforma de dados que tenha tudo, que seja completa, e isso é como instalar um software, uma virada de chave assim, instantânea? Não necessariamente. Existe uma espécie, que a gente pode discutir aqui, uma espécie de uma hierarquia de necessidades que precisam ser atendidas até a empresa chegar a um nível de maturidade de poder aproveitar o benefício das tecnologias. Por exemplo, eu posso, em determinado momento, no momento zero, não ter nada, e no momento seguinte ter, por exemplo, ferramentas de MLOps, ferramentas de inteligência artificial customizadas, né, dentro da empresa, assim, de uma hora para outra, é bem complicado. Então, a gente precisa trazer uma discussão sobre hierarquia de necessidades e dizer que as empresas evoluem na área de dados de forma gradual, então passa por um ciclo de desenvolvimento, que começa pelas necessidades básicas. Então, toda empresa precisa começar coletando o que está disponível. Então, se ela tem sistemas de ERP, CRM, planilhas importantes que acabam sendo geradas, sistemas que dão suporte ao negócio, o primeiro passo é começar a coletar e tratar esse tipo de informação estruturada.
E aí, nesse processo, um processo de construção dos pipelines de ETL, criação desses pipelines de forma confiável, repetitível, eficiente. Também nessa fase é importante definir os padrões de armazenamento de dados, um padrão otimizado para armazenamento, e fazer com que esses dados principais da empresa sejam acionáveis, possam ser acessados e consumidos no dia a dia. Então, o que a gente vê nesse primeiro momento? A gente vê pipelines de dados, a gente vê modelos de dados, modelos semânticos, e também uma análise mais descritiva da informação. À medida que esses requisitos são atendidos, a gente parte para o momento 2, um momento de experimentação, onde os dados estão disponíveis e agora é possível ter um entendimento maior do negócio, e a partir desse entendimento maior do negócio começam a surgir trabalhos, começam a ser possíveis ser desenvolvidos trabalhos de análise de impacto. E os modelos tradicionais de machine learning, eles ajudam bastante nessa análise de impacto, para saber quais são as variáveis que impactam uma determinada hipótese que o negócio está trazendo. Então a gente vê que começa a surgir análises mais prescritivas, análise de correlação das variáveis, com base em modelos de classificação, testes de hipóteses, modelos estatísticos ad hoc, ou seja, modelos específicos que tentam responder essas perguntas, mas não necessariamente estão operacionalizados nos processos ainda. E aí a gente evolui, a partir do momento que existe maturidade do uso de tecnologias de machine learning e AI, e os dados estão disponíveis com confiabilidade, surge um momento de uma arquitetura mais estabelecida, onde existe um foco na predição, os pipelines estão rodando, a área de negócio já consome o dado de uma forma inteligente, os modelos de estatísticos já usam bastante as features que foram identificadas, tratadas, e a empresa está num processo agora de enriquecimento das bases de dados com novas regras de negócio, com novas variáveis que vão ajudar a criar mais inteligência ainda. Então, nesse momento, a gente vê que existe a construção de plataformas com lakehouses, como solução de armazenamento. Existe também sistemas que já começam a embarcar soluções de machine learning dentro das suas próprias features, né? Ou seja, você começa a surgir produtos com machine learning. Então começa, por exemplo, um CRM começa a fazer sugestões mais inteligentes de produtos. Um RP começa a fazer uma previsão de gastos. Você começa a ter informações mais prescritivas e preditivas. Então, é importante saber que existe uma hierarquia de necessidades que precisa ser atendidas antes de começar a falar de uso de IA, uso de machine learning, fazer predições. E a maioria das empresas acabam ainda estão no processo no momento 1 ou momento 2. Ok, mas o que foi que aconteceu para que a gente chegasse até o momento atual, onde a gente tem condições de fazer muita coisa com plataformas de dados? Então, um pouco do histórico da área de dados, a gente trazendo aqui a partir do recorte, a partir dos anos 2000, ali por volta dos anos 2000, o que existia principalmente eram plataformas de BI, plataforma onde todos os componentes faziam parte de uma suíte de banco de dados, que tinha o banco de dados relacional como principal ferramenta, mas também traziam ferramentas de extração e transformação de dados e de análise de dados, construção de relatórios. Então, esses anos 2000 era um ano onde você tinha condições de fazer várias análises de BI, mas de uma forma menos escalável, porque a solução era autocontida, muitas vezes escalada em um único servidor, que só escalava verticalmente, não escalava horizontalmente. Então, casos de uso de Big Data eram complicadíssimos ou eram custosos. Já em 2003, o Google lançou um artigo falando sobre o seu sistema de armazenamento e processamento de dados. Então, ele trouxe ali como inovação a capacidade de armazenar e processar dados de forma distribuída e tolerante a falhas, e principalmente utilizando clusters baratos, máquinas normais, não eram máquinas especiais que poderiam processar. Ou seja, ele trouxe ele desbloqueou uma possibilidade de processamento com base em uma escalabilidade horizontal. Você podia aumentar de forma indefinida ali o número de clusters, porque o processamento era distribuído e você poderia escalar isso de forma horizontal com mais máquinas, e máquinas de custos baixos. Inspirado nisso, a comunidade utilizou o conhecimento publicado ali pelo Google e desenvolveu o Hadoop, que é um projeto open source que criou, e a partir do Hadoop, criou-se um ecossistema para trabalhar com Big Data. Então, várias outras ferramentas que também se conectavam, funcionavam de forma integrada com o Hadoop, viabilizaram ali que várias empresas pudessem ter soluções open source para processamento massivo de dados. Então, foi ali o surgimento do que a gente tem hoje, para Big Data. Em 2009, os fundadores da Databricks criaram o Spark como uma solução que é inspirada no Hadoop, mas traz uma novidade, que é o processamento distribuído em memória, o que otimizou bastante o desempenho de tecnologias de Big Data até então disponíveis, e isso fez com que fosse possível ter processamento
petabyte scale, né, processamento de volumes gigantescos, em memória com eficiência. E principalmente uma inovação que o Apache Spark traz é a separação da camada de armazenamento da camada de processamento. O Hadoop, o Spark ele fica responsável pelo processamento, e o armazenamento ele pode acontecer em qualquer outra tecnologia compatível, e ele não depende da tecnologia Spark, ela é um processamento independente, um armazenamento independente. E em 2021, a empresa Databricks também lança ali uma tecnologia que é o Delta Lake. Essa tecnologia traz uma série de inovações e resolve uma série de problemas relacionados a trabalhar com dados em formato de arquivo em que o Spark estava trabalhando. Então o Spark agora ele tem a possibilidade de trabalhar com dados estruturados, e que o Delta Lake traz essas características que os bancos de dados tradicionais tinham. Né? Bancos de dados tradicionais, bancos de dados relacionais, eles armazenam os dados de forma estruturada, com esquema, com controle de transação, e o Delta Lake ele traz essa camada de esquema, controle de transação, para dentro do ambiente de Data Lake, e cria ali uma tecnologia batizada de Lakehouse, que hoje é o padrão de mercado para armazenamento. Então, Delta Lake é uma tecnologia muito importante aí nesse histórico de evolução. Okay, então, são alguns pontos, alguns marcos interessantes para a gente entender como que o processo está acontecendo, como que isso tudo está evoluindo. E aí, como eu estava falando, nesse contexto onde muitas tecnologias diferentes estão envolvidas, muitas frentes estão envolvidas, é difícil fazer a escolha. Então, em um cenário desse, uma definição de uma arquitetura depende de estabelecimentos de princípios, né, princípios que vão nortear as escolhas. Mas esses princípios básicos, principalmente, precisam estar baseados em buscar o melhor custo-benefício, uma robustez para a plataforma, flexibilidade para ela se aguentar em pé durante muito tempo. Vamos falar sobre 10 princípios, claro, isso não está limitado a 10, cada empresa pode ter seus princípios, mas é só uma reflexão sobre o que poderia ser importante. O princípio número 1, que a gente vai discutir aqui, é a separação de responsabilidades. É importante que os componentes da plataforma tenham responsabilidades bem definidas, e isso esteja, de certa forma, separado para que você possa ter a flexibilidade de trocar de tecnologia à medida que elas evoluem. Independência dos componentes, nessa mesma linha, os componentes é importante que eles sejam compatíveis, mas sejam independentes, não sejam acoplados. Independência de linguagem, é importante que a sua empresa possa trabalhar com linguagens de consulta, linguagens de programação diferentes, dependendo do contexto, dependendo da mão de obra disponível, dependendo da eficiência que aquela linguagem tem. Independência de formatos de armazenamento, fala que você pode estar hoje trabalhando com um formato, mas amanhã um formato mais otimizado, um formato melhor pode surgir, e é importante que a sua tecnologia não tenha essas amarras e funcione com um formato único. Por exemplo, você tem um banco de dados Oracle e sua base só funciona com aquele formato que o Oracle tem. Não, isso não é uma coisa importante, interessante, é importante escolher componentes que tenham independência de formato. Adaptável ao contexto de uso, então dependendo do tipo de usuário, do tipo de caso de uso, é importante que a sua plataforma ela tenha essa capacidade de se adaptar. Multi-cloud é um princípio interessante que pode fazer sentido para a empresa, porque muitas vezes você pode aproveitar que uma determinada cloud tenha um preço melhor de alguns serviços e fazer algum tipo de migração e se beneficiar do fato de sua plataforma ser capaz de rodar com tecnologias multi-cloud. Exemplo, ok, você está com um dado armazenado no GCS da Google, mas você viu que é muito maior custo-benefício armazenar no S3 da AWS, e você poder levar esses dados para lá e a sua plataforma não deixar de funcionar porque você mudou o seu storage. Escalabilidade, usar principalmente tecnologias escaláveis como Spark, por exemplo. Descentralização, aceitar certo grau de descentralização sem perder a governança. Você está ali com um dado descentralizado, porque você tem várias unidades, sendo produzido de forma descentralizada, mas governado de forma centralizada. Né? É importante pensar nessa forma de trabalhar também. Decisões reversíveis, então é importante que o que você for escolher, o que for ser implantado, não sejam coisas que, uma vez implantadas, não possam ser trocadas. E simplicidade para facilitar realmente o uso das pessoas, do usuário final, no consumo, e trazer eficiência. Então, pensar na simplicidade em todos os sentidos. Okay? Então, uma lista de 10 itens de princípios que podem nortear as escolhas de tecnologias num cenário que existem muitas opções. Uma discussão agora sobre cada ponto. Então, a princípio, uma separação de responsabilidade. Cada componente possui um papel bem definido e especializado, sem sobreposições de funcionalidades, que é importante. Isso traz que tipo de benefício? Traz clareza, você sabe exatamente o que cada componente faz. Simplificação da manutenção, se aquele componente está num contexto restrito, ele, teoricamente, é mais simples de ser. Os objetos que são construídos com ele são mais simples, são mais fáceis de dar manutenção, não tem tantas dependências, assim, o que acaba trazendo complexidade. Aumento da confiabilidade e modularização. Por exemplo, gerenciadores de banco de dados,
versus Object Storage. Os gerenciadores de banco de dados, eles são os bancos de dados relacionais tradicionais, eles são responsáveis por muita coisa. Eles fazem controle de acesso, eles fazem o armazenamento, o processamento, catalogação, tem os metadados dentro deles, e tem uma série de coisas. Já Object Storage, não, ele é autocontido com relação ao objetivo dele, que é apenas armazenar e disponibilizar arquivos. Ele não se preocupa com o formato que vai ser armazenado, não se preocupa com nada, só com a eficiência máxima de escrever e de ler. E aí ele acaba sendo mais modularizado e cumpre o objetivo de armazenar dados. E aí as outras partes, como processamento, ficam responsáveis por outros componentes. Princípio 2, independência de componentes. Os componentes podem ser substituídos, escalonados, desativados de forma isolada, sem comprometer o funcionamento da plataforma como um todo. Isso permite o dimensionamento de forma seletiva. Imagina que agora eu quero melhorar um determinado item da minha plataforma. Eu quero botar uma ferramenta de BI, de Analytics melhor, mais performática, mais intuitiva. Então, se eu armazenei, se eu utilizei tecnologias abertas, eu posso tirar a minha solução atual de Analytics e colocar uma nova solução melhor, e ela se conectar tranquilamente com uma plataforma que já existe, por exemplo. Então, traz benefício de desacoplamento, principalmente. Um exemplo aqui, nesse caso, por exemplo, um treinamento de modelo de machine learning se beneficiaria disso. Porque ele tem na hora que você vai fazer o treinamento de um modelo de machine learning, você pode escalonar, por exemplo, a parte de processamento. Você vai aumentar, por exemplo, os nós, os clusters de Spark e processar isso de uma forma otimizada em determinado momento, mas não necessariamente escalonar os recursos do storage. Porque você não precisa necessariamente armazenar muita coisa, mas você precisa processar muita coisa. Então, essa independência permite que você, no momento de um treinamento de modelo de machine learning, você possa crescer de forma pontual em determinado componente sem ter que ampliar os recursos do outro. Independência de linguagem, os profissionais devem ser capazes de exercer as atividades nos projetos de dados usando linguagens que possuem maior proficiência. Isso é muito legal, né? Você ter alguém que é muito bom em determinada linguagem e aí a sua plataforma aceitar que aquele funcionário performe bem com aquela tecnologia. Ou até aquela tecnologia possui bibliotecas que são importantes, que são eficientes, que são ótimas para resolver um determinado caso de uso e sua plataforma permite isso. Então, por exemplo, Python talvez tenha uma característica melhor em transformações de dados e em gestão. Já em alguns casos de uso você pode usar Shell e Bash para automatização de tarefas, talvez seja melhor para criar scripts. SQL, muito bom, muito declarativo para fazer análise de dados. E R pode ser eficiente alguns casos específicos de modelagem estatística. Então, trazer essa independência de linguagem é um princípio interessante para a sua plataforma de dados. A independência de formatos. Os dados devem estar armazenados em formatos abertos. Isso é bom, porque dá longevidade à plataforma. Isso traz uma série de benefícios. Traz uma série de benefícios de melhoria e integrações, principalmente. Os formatos proprietários eles podem acabar sendo um problema de lock-in, que pode gerar custos elevados, dependendo do caso, porque você fica dependente daquele fornecedor e isso é um problema, acaba sendo um problema para continuidade. E principalmente disponibilidade de conectores e drivers, porque você não depende de um fabricante. Né? Você não depende de um fabricante, os conectores acabam tendo mais opções de conectores com aquele tipo de formato. Formatos como CSV, Parquet, JSON, Delta, UD, Iceberg, entre outros, que são abertos. Normalmente elas são lidas por muitos tipos de query engines, são soluções de consulta de dados, né? Ferramentas que são capazes de fazer consultas e análise de dados. Bom, princípio número 5. Adaptável ao contexto de uso, a arquitetura deve ser flexível para se adequar à natureza dos casos de uso. Tecnologias diferentes para cada perfil. Então, para um perfil de engenheiro de dados, às vezes você precisa de uma tecnologia com mais opções, com mais interface de prompt para otimizar o trabalho. E já tecnologias para o usuário final, você precisa de uma simplicidade, de ir direto ao ponto. Multi-cloud, então os componentes devem não depender do provedor de nuvem específico, isso é importante, que pelo menos os principais componentes não dependam. Você faça escolhas que os componentes possam estar operando em clouds diferentes, principalmente por um ponto que é importante, que é com relação às oportunidades de mercado e mudanças geopolíticas. Imagina que você está lá com uma cloud específica e surge uma oportunidade de mudar para outra cloud por uma oferta, por uma aproximação
de mercado, onde aquela plataforma ofereceu benefícios, e aí esses benefícios trazem uma economia muito grande, a ponto de justificar uma migração. Se você está preparado para fazer essa migração utilizando soluções multi-cloud, você pode fazer isso de uma forma mais suave e se beneficiar dessa economia, essa grande economia que a oportunidade trouxe. Ou uma questão geopolítica, algum tipo de conflito, restrições, aumento de tarifa, você acaba podendo fazer algum tipo de migração. Se você está não considerando tanto assim essa questão de cloud, você pode ter um custo tão alto a ponto de estar restrito a uma determinada cloud e não conseguir se beneficiar dessa oportunidade de negócio. Alguns exemplos de tecnologias que são multi-cloud, o Databricks, Snowflake, Airflow, são coisas que você pode transicionar ali por clouds diferentes, porque são realmente tecnologias multi-cloud, construídas com esse princípio, né? Escalabilidade, os componentes devem ser capazes de se adaptar às demandas de conexão, processamento. Aqueles benefícios que surgiram ali com a computação distribuída, né? É importante considerar isso. Então, hoje, as plataformas de dados modernas, elas usam praticamente todos os componentes escaláveis, vamos dizer assim. Eles são capazes de crescer à medida que a demanda surge. Descentralização. Então, você pode ter uma estrutura federada, né, onde você tem escritórios independentes, mas que, de alguma forma, eles compartilham uma estratégia e você poder ter essa descentralização, mas sem perder a governança. Então, tendo ali a governança federada dos seus dados, das suas plataformas, dos seus objetos. Decisões reversíveis, né, as decisões podem ser desfeitas sem comprometer a continuidade. Isso aí é o melhor dos mundos, né? Simplicidade. Isso traz produtividade, é mais fácil de trabalhar. Isso é importante também. Vamos lá. Então, fechando essa ideia de princípios, agora a gente vai entender, ok, o que é de fato o que uma plataforma de dados faz para mim. Qual o benefício que eu tenho de ter essas ferramentas todas e por que eu preciso, né? Principalmente porque os dados, eles são como se fossem insumos de produção de qualquer tipo de produto. Eles pegam matéria-prima no estado bruto e entregam dados transformados, preparados para consumo, com informação de valor para a empresa. Então, se a gente fizer uma analogia com o ciclo de vida de um produto, por exemplo, de um lado, você tem ali as fontes de dados. As fontes de dados, elas são consideradas os insumos, os produtos ali no seu estado primitivo. Depois você tem os storages, os drivers, as plataformas, que são componentes e tecnologias que trabalham como se fossem os transportes, as rodovias e os portos, onde você pode pegar a informação, levar de um lado para o outro, transportar, armazenar, guardar aquilo para ser utilizado. Então dá para fazer uma analogia com esse tipo de situação, transporte, rodovias, portos. Depois você tem uma fase ali de ingestão dos dados, né, onde você diz, ok, eu tenho ali esse recurso no estado bruto, mas eu preciso trazer ele para um estoque onde eu vou poder utilizar ele de forma estratégica e quando eu precisar. Não preciso toda vez que eu precisar produzir alguma coisa ir lá, direto na fonte, direto no produtor. Imagina que eu precisar produzir uma xícara de café. Uma xícara de café. Toda vez que eu for fazer um café, eu vou lá no produtor de café e colher o café no pé, para depois torrar na hora que eu vou secar e torrar na hora que eu vou fazer a xícara de café? Não. Se eu transportar esse café, preciso armazenar esse café, depois eu preciso beneficiar. Né? A transformação e modelagem tem a ver com essa ideia de beneficiamento, de trazer ele para um estado próximo ao estado de consumo final. É beneficiar aquele produto, agregar valor, transformar. Então é a hora que você, fazendo uma analogia mais uma vez, a hora que você vai pegar o café, moer, guardar, armazenar, deixar na despensa, pronto para consumo. E a entrega é realmente o consumo. Essa fase final, onde você vai pegar seu dado, disponibilizar ele no Data Warehouse, disponibilizar ele no modelo semântico, em um cubo, em um dashboard, em uma OBT, um tabelão, direto para o usuário consumir. E aí as plataformas, as ferramentas de analytics vão ser equivalentes ali às opções de consumo que você teria desse produto. Eu posso consumir meu café na xícara, no copo, eu posso consumir esse café gelado ou quente, dependendo da necessidade que você tem de utilização daquele insumo. Então é só uma analogia, um ciclo de vida de produto para a gente entender que é muito simples, é a mesma filosofia, mas que aplicada à informação. Então, transformação de dados em informação. E aí surgiu ali há algum tempo, em 2021, ali junto com o princípio do Lakehouse, surgiu uma ideia, uma prática, né, conhecida ali como arquitetura medalha, mas não necessariamente é uma arquitetura, mas é uma prática de separar os dados em camadas. E aí você pode encontrar diversas nomenclaturas, mas elas remetem à mesma ideia. A camada bronze, camada silver e camada gold. A ideia é que o dado ele entre nessas camadas e vai ganhando qualidade. Na camada bronze ele tem ali um formato mais bruto, então você está armazenando ele no estado natural, de forma otimizada, porém no estado natural, com as mesmas colunas, os mesmos dados da fonte original. Na camada silver você está preocupado em fazer com que ele esteja limpo, tratado, transformado e tenha algum tipo de enriquecimento, ainda mantendo o seu significado amplo, para poder ser usado em vários casos de uso diferentes, mas ele ainda está no estado
mas ele já está no estado já pré-processado, vamos dizer assim. E na Gold é a camada de entrega, é onde você vai preparar o produto. Então, uma mesma tabela, por exemplo, vou botar aqui uma tabela de vendas. Uma mesma tabela de vendas, ela pode estar aqui com vários vieses, por exemplo. A gente pode ter aqui venda dos últimos 6 meses, vendas agregadas por unidade, vendas com algumas métricas de negócio, como média móvel de vendas, com algumas métricas de negócios específicas para atender casos de uso de analytics. Okay? Então, ela pode estar com nível de granularidade diferente e com vieses analíticos diferentes, mas a Silver não. A Silver está com uma tabela de vendas tratada, enriquecida, com o máximo de granularidade possível. Então, desse lado aqui são as fontes de dados, do outro lado as fontes de consumo. Streams de analytics, AI, reporting, etc. E aí, quando a gente olha para esse processo, a gente vê que logo no começo, na camada bronze, os arquivos estão lá no seu formato bruto, CSV, JSON, Parquet, ele ganha uma certa estrutura de tipagem de dados, de metadados. Por exemplo, ele vai sair desse formato aqui de arquivo, passa a ser um formato de tabela, por exemplo, Delta Table. Depois que ele ganha essa consistência, ele passa a ter alguns enriquecimentos. Você pode fazer um depara. Mas é bem simples para fixar aqui. Aqui na camada Silver, a tabela já está como delta e ela pode, por exemplo, transformar alguns códigos em texto. Alguns valores numéricos em faixas de valores. Por exemplo, idade. Você pode ter a idade lá que varia de 1 a 120 anos. Mas você pode ter 5 faixas de idade. De 1 a 18, de 18 a 35, de 35 a 50. E aí você fazendo esses deparos que não modificam a granularidade, que não modificam as opções de utilização dessa tabela, mas que enriquecem ela com vários casos de uso. Por exemplo, você pode pegar um modelo de machine learning e criar uma categoria para o seu produto, com base nas vendas dele, e salvar essa categoria como uma coluna a mais dentro dessa tabela Silver. E também agora na camada Gold, onde você faz agregações e adiciona regras de negócio, muda a granularidade, faz joins, faz várias derivações. É muito melhor você trabalhar com tabelas nesse nível de detalhamento do que você fazer consumo direto a uma base de dados original, onde você, toda vez que for fazer algum consumo, você vai ter que se preocupar em fazer esses tratamentos, enriquecimentos, esses deparos. Recomendações. Então, o que a gente recomenda ser feito em cada camada, né? Então, é só um exemplo de algumas das muitas recomendações que podem ser trazidas para essa discussão. Então, na camada bronze, dados brutos ingeridos de forma original, sempre no formato colunar, não tem transformação, mantém a mesma granularidade. Objetivo aqui da camada bronze é obter o dado de uma forma mais rápida possível, para isolar a fonte de dados do consumo, ou seja, eu só preciso pegar os dados das vendas que aconteceram ontem. Eu vou lá, pego rapidamente esse dado, trago todo ele para a camada bronze, sem fazer nenhum tipo de transformação, onerando o menos possível essa fonte de dados, por exemplo. Em hipótese nenhuma, essa camada ela fica aberta para consumo, ela é exclusiva para esse processo de ingestão, e ali já começa a ser incluído alguns metadados, como o nome do sistema de origem, a data que esse dado foi ingerido, para que tenha rastreabilidade. Camada Silver serve para validação, então ali onde os dados vão ser validados, checagem de qualidade, deduplicação, então se tiver ocorrência de dados duplicados por algum motivo da fonte de dados esteja feito isso, já faz aqui essa deduplicação. Ofuscação de dados, padronização do formato, várias coisas que trazem qualidade. Aqui a gente já começa a trazer um conceito de entidade de domínio, por exemplo. Você pode, na camada Silver, transformar várias tabelas que representam produtos, várias tabelas distintas em sistemas distintos, para uma única tabela de produtos, ou de clientes, ou de usuários, que muitas vezes essas informações estão espalhadas. Você pode trazer elas todas para uma mesma tabela na Silver, uma tabela tratada. O que não fazer ali? Regras de negócio, de forma nenhuma, colocar dentro da tabela Silver. Por quê? Porque a gente pode pensar na camada Silver com propósitos amplos. Uma tabela de produtos, por exemplo, ela pode ser utilizada tanto no modelo de machine learning, quanto em um painel de vendas, quanto num painel de faturamento, quanto num painel de portfólio, enfim, ele pode ter muitos casos de uso diferentes, e essas particularidades específicas ficam na outra camada, na camada Gold, na camada de consumo. Aqui a gente está preocupado mais em enriquecer e trazer qualidade. Então não pode também ser usada para consumo, mesmo que você tenha uma tabela já meio que pronta na Silver, o ideal é que você replique ela na Gold, mas não abra para consumo direto na Silver. E na Gold, né, como eu estava falando, pronto para consumo, casos de usos específicos, regras de negócios, junções, agregações, deparas. É um lugar onde você pode fazer tabelões, ou seja, juntar tudo, criar essas OBTs, essas One Big Tables, essas tabelas grandes, e também fazer as dimensões e as fotos, que vão ajudar ali na hora de consumir a informação. Okay? Camadas adicionais que podem surgir a necessidade, camada raw, ali onde você pode jogar dados no estado bruto. Imagina que a sua API vai buscar um JSON de um lugar e ele pode jogar na raw e da raw transformar em delta na camada bronze, né? Então joga na raw ou landing. O momento é um local transitório.
e outro de um local de dados sensíveis, que você possa ter um controle maior ainda de acesso. Muito bem, então agora a gente falou sobre essas camadas, vamos falar um pouco sobre perfil, né? Então a gente está falando de plataforma de dados, ela tem que atender perfis diferentes, e qual é o perfil de cada um? Como que essa estrutura ali em camadas até colabora com o escopo de cada perfil. A gente pode falar de muitos perfis, mas vamos destacar o engenheiro de dados e o analista de dados. O engenheiro de dados está mais preocupado com as fases iniciais do ciclo de vida, que falam ali de extração e carga. Então ele se preocupa com a questão da qualidade, da duplicação, a questão de validação dos atributos, os formatos que o dado vai estar armazenado, com monitoramento das falhas, e muito o escopo dos engenheiros. Então a gente pode imaginar que o engenheiro está mais restrito à camada bronze e à camada silver. Já o analista de dados, o Analytics Engineering também, ele está preocupado com um pouco mais do viés de negócio. Então, ele já trabalha mais com a questão de agregações de dados, joins, unions, deparas, métricas, indicadores de negócio aplicados na camada Gold. Né? Então, ele prepara mais essa informação para visualização e consumo. Okay? E é bom que essas camadas elas acabam criando um limite de atuação ali de algumas frentes de trabalho. Bom, então aqui é um diagrama para tentar consolidar e resumir essa ideia do que está envolvido com plataformas de dados. Então, ali do lado, no número 1, a gente fez exploração. Então, é o momento onde eu tenho que entender de onde vem a informação, como que eu obtenho ela, quais são os drivers, quais são as tabelas e colunas que eu vou precisar. Uma vez decidido isso, os pipelines eles fazem ingestão, se conectam nessa fonte ou consomem os dados que chegam e fazem ingestão, trazem essa informação para dentro do Data Lake. Depois a transformação, que é esse enriquecimento, esse tratamento, essa qualidade adicional, modelagem, que é essa agregação, esses joins, e a entrega, que é a disponibilização. Embaixo dessas fases, para suportar essas fases, a gente tem a camada de processamento, que são as tecnologias de processamento de dados massivos, como o Spark, por exemplo, e a camada de armazenamento, que são os Object Storages, que fornecem um local ali para o dado ser persistido e resgatado depois. Por baixo disso tudo, até fora desse contexto mais complementar, existem os catálogos de dados que dão capacidade de você documentar, de organizar, de trazer metadados para os seus dados e ajudar muito na governança. Tem a parte de controle de acesso, que garante que você possa liberar acesso a uma tabela, uma coluna, um conjunto de linhas a um determinado grupo de usuários. E o versionamento, para ajudar você a ter os projetos de dados com os códigos versionados e possível você ter a distribuição do trabalho em equipes diferentes. Né? Então é importante também ter ferramentas de versionamento. Aqui alguma discussão sobre explorações, né? Então aquela primeira fase que eu falei é um momento onde você faz essa exploração do que tem disponível para ser consumido. A ideia é você entender as fontes, principalmente fazer contratos com as fontes. É importante você saber quando você pode consumir, quais são as tabelas que você pode consumir, com que frequência, tudo isso é importante. Ter um contrato com o proprietário dessa fonte de dados. A definição do esquema, para saber quais são as colunas que aquela tabela tem, qual o tipo das colunas. A frequência e os acessos necessários, logins, as credenciais e tudo mais. É uma fase realizada principalmente por engenheiros, né, que analisam a viabilidade técnica para se fazer isso em conjunto com os analistas de negócio para poder identificar, de fato, as entidades mais importantes. E as tecnologias envolvidas nessa fase inicial? SQL, Python, R, Bash, tudo ali que depende da fonte original. Algumas recomendações. Vamos lá, vamos listar algumas recomendações do que se deve ser considerado nessa primeira fase, a fase de exploração. A gente pode pensar em virtualização de dados para padronizar o acesso. Então, a tabela original lá na fonte, necessariamente você pode estar acessando ela diretamente. Você pode estar acessando uma tabela virtualizada dela. E aí, essa tabela virtualizada, ela facilita o consumo dela. Por exemplo, você pode ter um dado que vem de um CSV, que vem de um Oracle e de um SQL. Mas essa tabela SQL, essa tabela Oracle, ela está virtualizada numa solução de virtualização de dados, e quando você for consumir, você consome direto dessa tecnologia de virtualização numa única forma de consumo, por exemplo. Uma outra recomendação, talvez que ajude, é a utilização de réplicas do banco, para não concorrer com o banco original. Você pode ter uma réplica e essa réplica ser utilizada para consumir o dado. Então, seu sistema operacional lá do dia a dia, o seu CRM, ele tem uma réplica e nessa réplica ser consumido. Outra coisa é ativar recursos de Change Data Capture, que é um recurso que manda para você as últimas transações, as últimas atualizações, inserções, deleções, e aí esse recurso facilita identificar só o que precisa, só o que é necessário ser capturado da fonte original. Então o CDC é uma técnica interessante também. A ingestão de dados em repositórios separados do ambiente operacional, nessa linha de, ok, vamos colocar esse dado em outro local diferente para não ter concorrência. Utilizar bibliotecas client, muitas vezes você tem uma biblioteca já pronta que facilita o consumo daquele tipo de fonte. E aí você não tem que necessariamente reinventar
a roda desenvolvendo um consumo de uma API padrão, sendo que já existe um client desenvolvido por aquele fabricante que otimiza a forma de consumo daquela fonte. A utilização de cofres de senha também é bem interessante para proteger e dar segurança aí aos acessos que você precisa. Então, algumas recomendações, ok? Eu vou entrando um pouco mais na questão da ingestão. O objetivo dessa fase é fazer a ingestão o mais rápido possível, copiar o dado da fonte com o menor impacto na fonte original. Como entrada, os relatórios de análise exploratórias, então a gente, ok, foi feita ali uma análise do que vai ser extraído da fonte, e essa análise, esses scripts que foram usados para explorar, eles são nesse momento consultados, ok, eu vou ingerir 10 tabelas, porque no final do meu processo exploratório, percebi que são essas 10 principais tabelas que eu vou ter que ingerir. E aí esses dados são ingeridos e colocados na camada bronze do Lakehouse para subsequente transformação. Padrões de ingestão. Como que isso acontece, né? Lá naquela primeira fase de ingestão, quais são as estratégias ali que existem, né? Existe a estratégia de ETL, mais conhecida, mais tradicional, e uma estratégia de ELT, que é extração, carga e depois transformação. Aqui não, aqui é extração, transformação, depois carga. Nas plataformas de dados modernas, se usa mais o ELT. Primeiro você carrega tudo na bronze para depois pensar em transformar por último na hora de consumir. Já na ETL a transformação é feita antes. E aí a gente tem essas duas abordagens. Por que então que a gente vê a presença dessa estratégia de ingestão mais presente nas plataformas modernas, a ELT? Porque o poder computacional e o custo de armazenamento ele acaba sendo cada vez menor. Então você não precisa se preocupar tanto em extrair exatamente, processar, meio que filtrar, transformar o dado antes de trazer. Preocupado em armazenar esses dados de forma redundante. Não. Tanto o processamento quanto o armazenamento acaba sendo mais barato e eficiente. Isso reduz a necessidade de ter que saber previamente o que vai ser analisado para poder levar para dentro dos seus storages de analíticos. E os analistas podem fazer diferentes transformações nos mesmos dados brutos. Isso traz um benefício também. Você percebeu o seguinte, que se eu faço uma transformação antes de carregar, eu acabo levando sempre um viés para resolver um determinado caso de uso. Aí quando surge outro caso de uso, eu tenho que fazer todo o processo de novo. Então é mais interessante realmente levar as tabelas sem transformações, fazer o load delas, à medida que surgem as necessidades, o dado já está disponível para ser transformado e já transformado dentro da plataforma de dados e não na origem. Os tipos de ingestão, então a gente pode pensar, ok, o dado é ingerido de que forma? Tem basicamente dois tipos de ingestão, um é batch, ou seja, de intervalos específicos de tempo. Você vai fazer a ingestão, por exemplo, diária, que vai todas as vendas do dia, depois do dia seguinte, e todos os dias você pega um lote de informação e traz para dentro. Isso para lidar com grandes volumes, de uma vez só. Você tem muitas vezes você não tem alternativa de trabalhar com streaming, então é uma alternativa muitas vezes única, dependendo da situação. E ele é muito utilizado, esse formato batch. Mas você vê que streaming é uma tecnologia bastante interessante para quando você está lidando com um fluxo muito grande de informação. E que se você trabalhar com batch, pode ser complicado lidar com esse fluxo contínuo. Imagina o LinkedIn coletando de forma batch a quantidade de interações, comentários que acontecem nos posts. Não dá para lidar com esse volume de dados em batch. Então o streaming acaba sendo uma alternativa para muitos casos de uso. Então ele faz o quê? Uma coleta sem esses momentos específicos. Ela acontece à medida que os dados são produzidos. Baixa latência. Em alguns casos de uso precisam disso, né? Então a gente tem que ter o dado em tempo real para fazer, por exemplo, detecção de fraudes, recomendação de anúncios, coisas. Alguns casos de uso realmente precisam desse tipo de estratégia. E essas estratégias, elas são, por exemplo, full snapshots, então pega lá a tabela inteira e armazena ela. Append only, né, cria um novo registro a cada vez que o dado vem. Então, o dado vem, mesmo que ele seja duplicado, ele entra sendo somado à tabela que já existe. Então, aqui a gente está falando de tipos de ingestão. Então, dois tipos. Aqui já é uma estratégia. É uma estratégia de carregar o dado inteiro, de carregar dados de forma adicional e de carregar o dado de forma upserts, que é uma junção de update, de inserts com updates. Ou seja, você vai inserir os dados que estão chegando, que são dados novos, e vai atualizar os dados que já existem, mas que alguma coisa, algum campo dele foi alterado. Aqui a gente tem algumas estratégias que a gente pode discutir com relação a cada uma, que, por exemplo, o full, ele funciona bem quando o volume é pequeno, tá? E quando você não tem que se preocupar com a questão do volume. Append only, ele pode tirar tabelas grandes, então precisa se preocupar com a questão da deduplicação também. E o upserts, ele acaba sendo uma opção mais simples, que resolve bem o problema, mas ela acaba podendo ser um pouco mais lenta, porque precisa fazer as comparações entre as fontes de origem e destino. Então, para cada tabela, é importante refletir qual a melhor estratégia para fazer a atualização dela.
Algumas recomendações, então é importante estabelecer um contrato entre quem produz e quem entrega. Os dados ingeridos na plataforma devem manter o contexto atual, o contexto geral, e não ampliar a modelagem, a representação original dos dados na fonte, ou seja, tem que ficar ali restrito ao que está vindo, não se preocupar com já fazer filtros e tudo mais. Utilizar formatos como Parquet, Avro, JSON, porque já tem uma espécie de um esquema mínimo para definição desses dados. Beleza, vamos falar um pouco de storage. Estava falando de ingestão, os dados chegam, exploramos, digerimos, agora armazenaremos esses dados. Os storages, a gente pode pensar o que é um storage, né? Então, storage é onde o dado fica guardado. E aí a gente pode falar em plataformas de dados modernas de dados, como um storage pode ser um HDFS. Aí fala-se muito dos object storages, dos bancos relacionais também, armazenam dados. E existe sempre uma abstração em cima desses object storages que permitem com que a gente trabalhe com ele de uma forma eficiente. Por exemplo, uma abstração pode ser os data lakes, os lake houses e os data houses. São as tecnologias que permitem que a gente consuma, de certa forma, os dados que estão armazenados lá. Então, existem os storages e as abstrações para consumir esses dados. Por exemplo, a tecnologia de Delta Lake, ela permite que você tenha a abstração do Lake House e você possa olhar para os objetos que são Parquet, Delta Tables, que estão aqui no Object Storage, independente de qual seja um ADSL no Azure, sejam um S3 no AWS, e você olhar para ele como se fosse uma tabela. Então, você olha para o arquivo que está lá, formato binário e tudo, e como se fosse uma tabela. Então, essa que é a ideia da abstração que os storages possuem. E os storages, eles têm você não ter classificação de hot, warm e cold, de acordo com alguns critérios. Em geral, a gente usa para armazenar o tipo de disco, vamos dizer assim, o tipo de mídia, hot, que é uma mídia mais otimizada. É mais rápida, responde mais rápido. Então, você coloca o dado lá, ela tem um SSD lá e ela vai responder de forma muito rápida, mas acaba sendo mais caro dependendo do caso de uso. Então, por isso que é importante considerar o caso de uso. Então, a camada hot, discos mais rápidos, né, eles são usados em camadas de acesso frequente. O custo desse daqui é um pouco mais alto, o custo para armazenar e o custo para recuperar. Já o warm, que é aquela camada morna ali, que é intermediária, então é usada para arquivos de backup, por exemplo, de baixa frequência. Ele é um custo mais barato um pouco, e também ele tem um custo de recuperação um pouco mais barato. E também existe os codes, que são questão de compliance, você precisa guardar durante muito tempo e tal. Ele é bem barato, mas ele tem um custo para recuperar alto. E você vai precisar muito pouco dele e acaba sendo alto o custo para recuperação. Então, em geral, é hot, mas dependendo do caso de uso, considerar o warm code. Quando você cria um data lake lá, um container para o data lake, você tem sempre a opção de escolher qual é o tipo de storage que você vai trabalhar. Também é importante ver quais são os formatos que você vai armazenar essa storage e as integrações que ele tem com algumas tecnologias. Então, o Delta, por exemplo, pode se integrar. O formato Delta pode funcionar bem com Spark, com o AWS Redshift, que é o TW da AWS, BigQuery não. Synapse sim, então é importante mapear a relação do tipo de tecnologia, do formato que você vai armazenar, com as tecnologias que vão consumir, interagir ali com aquele storage. Muito bem, agora que o dado está armazenado, a gente vai começar a fazer a transformação. Então vai resgatar esse dado da camada de processamento, vai transformar, enriquecer, trazer coisas interessantes ali para dentro. Transformação, dependendo do perfil, você pode usar linguagens diferentes para fazer a transformação. Analistas usam ali mais SQL, cientistas mais R, Python, engenheiros podem usar PySpark, Bash também. Então tem aqui toda uma discussão sobre qual é o tipo de linguagem ali você pode usar para fazer a transformação. Transformação é aquele momento que você vai adicionar valor, tratar, e aí as linguagens são importantes nesse momento que você vai fazer os scripts de transformação. Alguns exemplos, por exemplo, de projeção de atributos. É um tipo de transformação muito frequente. Você vai falar, eu quero selecionar dessas 50 colunas que a tabela tem, para dentro do ambiente de dados analytics na camada Silver, que é o dado pronto, eu não quero 50, eu preciso só de 30, que são os mais importantes. Então, para fazer em Pandas, Python puro, em SQL, em PySpark, tem formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, filtrar é algo muito frequente. Imagina que você trouxe uma tabela com todos os dados de clientes do Brasil inteiro, mas você na Silver não faz nada diferente de analisar clientes do Espírito Santo. Você pode ir lá e fazer um filtro do seu data frame com o valor específico dos clientes do Espírito Santo e armazenar na Silver dessa forma. Fazer conversão de tipos é importante também, garantir que o tipo esteja correto, renomear as colunas para um nome mais amigável, fazer agregações também, por exemplo, é importante fazer aqueles joins, os agrupamentos, na verdade, uns group bys para trazer o dado para uma granularidade menor. Coluna calculada também, aqueles deparas, para você transformar ali uma regra de negócio em uma nova coluna, e fazer joins entre tabelas. Então, inner join, SQL, join aqui em PySpark, merge em Pandas, tudo acaba fazendo a mesma coisa. Você
traz ali duas tabelas diferentes e transforma em uma só, fazendo a junção com os atributos. São transformações comuns, tem diversas outras necessidades de transformações, que são alguns exemplos do que acontece nessa fase. Modelagem, então agora é a hora dos analistas de dados fazer ali, introduzir os vieses analíticos para resolver os problemas, uma camada mais semântica, é importante adicionar o que realmente o negócio precisa, faz a desnormalização, você pode juntar várias tabelas em uma tabela só para facilitar o consumo, por exemplo, criar métricas pré-calculadas, fazer médias móveis, fazer sumarizações, enfim, várias coisas que são interessantes para o consumo. E aí, quando a gente fala dessa parte de modelagem, a gente tem uma estratégia principal, que é a modelagem dimensional, transformação das tabelas em tabelas fato e tabelas de dimensão. Basicamente, você tem uma tabela de fato que ela representa os eventos, as ocorrências de eventos que aconteceram. Por exemplo, quando o assunto é vendas, as ocorrências são as vendas propriamente ditas. Que aconteceu uma venda do produto tal, no valor tal, na data tal, e essa tabela costuma ser a tabela maior do modelo, que ela vai crescendo ao longo do tempo. E ela traz as métricas numéricas que você quer somar, que você quer agregar e fazer todas as análises. Já as dimensões são as tabelas que não crescem tanto assim, mas elas são as tabelas descritivas. Elas trazem a lista, por exemplo, de produtos que vão descrever as vendas, as listas de clientes que vão descrever as vendas, a lista de cidades que vão segregar as vendas. Essa que é a ideia da modelagem dimensional. E outra coisa, muitas vezes você tem uma dimensão que dentro dela, ela carrega dados de diversas outras tabelas que lá no sistema de origem estavam separadas. Por exemplo, produto, ele pode ter a subcategoria do produto, a categoria do produto, o tipo do produto, entre outros atributos que pertencem ao produto, mas que, quando estavam modelados no sistema de origem, estavam em tabelas separadas e que aqui, na modelagem dimensional, foram agregadas, juntadas numa só. Uma outra estratégia, um pouco mais nova e não muito disseminada assim, é a estratégia de Data Vault. O Data Vault ele tenta trazer uma flexibilidade maior para mudanças que podem acontecer na estrutura de dados. E aí, ele organiza em tabelas hub, essas tabelas satélites, e as tabelas link. Cada uma tem um objetivo diferente. Vamos pegar, por exemplo, como a gente modelaria um usuário nessa estrutura Data Vault. Nós teríamos uma tabela hub que ela traria os códigos que identificam esses usuários em fontes distintas, há uma chave forte para identificar ele. E traria ali, por exemplo, o CPF do usuário e a fonte que ele está vindo. Por exemplo, está vindo do sistema de RH, sistema de DRP, CRM, por aí vai. Teria a lista de CPFs. E aí você teria outras tabelas satélites, que seriam os atributos dos usuários. Então teria aqui todos os atributos que vêm lá no sistema de RH, que foi feito em Microsoft SQL. Só que aí você tem um sistema ali de treinamento dos funcionários que está em MongoDB, mas que tem uma série de atributos interessantes que compõem as características de um usuário. Essas tabelas satélites, elas são independentes, rodam de forma independente, mas elas estão relacionadas com o CPF do usuário. E já a tabela link, ela é como se fosse uma tabela associativa, que ela traz ali o hash do usuário na tabela de usuário, no hub de usuários, e o hash na tabela de outra entidade, no caso aqui, rights, que traz o detalhamento do rights, né, das vezes que o usuário... E aí ele tem aqui essa associação direta entre uma entidade e outra, e aí você pode, quando for trabalhar com a dimensão de usuário, a gente pode modelar essas entidades ao mesmo tempo, transformando numa dimensão de usuários, e que quando eu tiver uma nova necessidade de trazer novos atributos, eu simplesmente plugo uma tabela satélite aqui, e aí eu vou detalhar um pouco mais essa entidade aqui de usuários, sem ter que modificar nada na modelagem do usuário. Só adicionando uma nova tabela aqui de satélite, ele vai ter condições de aceitar essa alteração sem nenhuma manutenção adicional. Entrega, né? Entrega o objetivo é servir os dados de forma confiável para consumo, adaptar a entrega do tipo do público e também manter o significado das métricas de atributo entre as entregas. Então, realmente, é você ter essa preparação para consumo, trazer significado, trazer semântica. E aí, nessa hora, brilham aqui as tecnologias de Query Engine. Elas dão a possibilidade de diversos tipos de público utilizarem formas diferentes de interagir com os dados que estão armazenados no seu storage. Então, por exemplo, um analista de negócio pode usar DAX lá do Power BI para fazer visualização. Um analista de dados pode usar o SQL para fazer a visualização. Um cientista pode usar Python para fazer a visualização. E aí, quando a gente está falando de entrega, está falando de consumo, a gente pode falar de produtos de dados e suas diversas formas de entrega. Então, necessariamente um produto de dados não é um painel de BI. Pode ser várias coisas diferentes. E para cada necessidade, um tipo de entrega diferente. E aí, eu trago para discussão aqui formatos diferentes de entrega, que estão baseadas em princípios de
Ok, a minha entrega ela está mais no estado, numa situação onde ela está mais pronta para consumo, para obtenção do insight, né, identificar o que eu preciso para tomar uma decisão, ou ela está mais no estado bruto, ao mesmo tempo no estado bruto onde eu tenho mais flexibilidade para alterar, para fazer adaptações para minha necessidade. Ou não, ela está menos flexível e ela está indo mais direto ao ponto. Vamos lá, painéis de BI, eles estão mais no estado pronto do que no estado bruto, porque são visões já meio que pré-definidas, com métricas sendo exibidas e tudo mais. Tem um certo grau de flexibilidade, porque elas possuem alguns filtros que permitem que você adapte ali sua análise. No infográfico também outro tipo de produto pode ser entregue, ele está totalmente pronto, com os insights já bem destacados, mas ele não tem realmente flexibilidade, porque se trata de uma imagem no PDF, não tem muita condições de alterar. Um outro tipo de entrega são os modelos de dados, os cubos, que eles trazem a possibilidade de você fazer uma análise exploratória um pouco mais flexível do que um painel, porque você pode escolher de forma bem específica quais são as medidas e dimensões que você vai usar. Outro produto são os OBTs, onde você tem um tabelão com várias entidades desnormalizadas num lugar só, e que ali nesse tabelão você pode fazer as suas próprias métricas, combinar ali, fazer tabelas dinâmicas em cima desses tabelões. Então tem mais flexibilidade do que um cubo, porque você vai fazer as métricas, um cubo já tem as métricas meio que pré-definidas. E por último, as queries, onde determinado tipo de usuário pode explorar o catálogo de dados e trabalhar suas próprias queries, construir suas tabelas, suas junções. Então é mais flexível do que uma OBT, mais flexível do que um modelo de dados, mas ela está no estado menos bruto, né? Está no estado mais bruto da obtenção do insight. Você precisa fazer bastante coisa e esforçar um pouco mais para conseguir o que você precisa, mas tem mais flexibilidade. Isso é como se fosse uma analogia de um restaurante e de um food truck. Um food truck ele tem os ingredientes, que seriam equivalentes aos dados, meio que prontos. Então você vai lá fazer uma pizza, um food truck, você não tem muita opção, porque os ingredientes que foram já separados, pré-processados, estão ali na sua mão, e só tem aquilo, tá? 3, 4 tipos de pizzas diferentes você pode fazer dentro do food truck por causa da limitação que ele traz. E já um restaurante tem mais flexibilidade, por exemplo, você pode fazer ali a combinação de ingredientes diferentes, você pode trazer coisas que não estavam previstas no cardápio, porque você tem acesso a uma infraestrutura melhor, maior e mais diversa para fazer seus produtos. Então é exatamente isso, os produtos que estão mais nesse grau de escalabilidade, nesse grau de flexibilidade maior, eles permitem isso. Já um painel, um infográfico não tem muita essa possibilidade, porque não tem acesso a todos os atributos do modelo que você trabalhou, que você disponibilizou na camada Gold. Ok? Então são as entregas. Então nessa fase final ali, essa discussão sobre produto, sobre entrega que eu gostaria de trazer e detalhar para vocês. Algumas questões de, ok, entrega é importante levar em consideração boas práticas de storytelling, né? Você pode fazer o consumo do mesmo dado de formas diferentes e ter eficácia diferente. Então, por exemplo, você pode fazer aqui um gráfico de análise ao longo do tempo, muito mais fácil de ler, do que um outro que está fazendo uso dos mesmos dados e uma dificuldade maior de você interpretar o que está maior, o que está menor. Simplesmente o formato de exibição. E aí os casos de uso, né? Como que a gente vai consumir as diversas camadas da plataforma de dados, dependendo do caso de uso. Então, se a gente está fazendo investigação de hipótese e correlação de dados, realmente você pode querer trabalhar com dados da Silver, porque eles estão num formato onde você não tem manipulação, então dá para fazer uma investigação melhor. Da Gold, você pode trabalhar com Data House, com Cubo, então exigem mais flexibilidade essa parte de investigação de hipótese. Desenvolvimento de modelo estatístico, você precisa realmente de estar com um nível de granularidade maior e menos manipulação possível. Então, é muito comum cientistas de dados trabalharem com dados no estágio da camada Silver e da camada Gold. Análises ad hoc, são análises pontuais, para responder perguntas pontuais. Normalmente, trabalha ali com os dados no cubo e no DW já com a modelagem dimensão e fato realizado. E o acompanhamento de indicadores, você precisa só acompanhar um número que é amplamente conhecido, então normalmente se usa um painel de BI e infográfico para fazer isso. Então, são diversas camadas que atendem em casos de uso diferentes. Existem padrões ali de referência, são os data houses, os data lakes, os lake houses. São os padrões de referência de armazenamento, de disponibilização de dados. Né? Pode disponibilizar no data house, no data lake ou no lake house. O que vem sendo mais utilizado são os data houses modernos, que eles trazem uma eficiência muito grande e rodam ali com SQL, padrão, lance. Os lake houses são muito parecidos com os data houses, e eles consomem ali os dados em Delta, na camada Gold, ali, abstraindo a camada Gold como se fosse realmente um banco de dados relacional. Comparativo ali entre as tecnologias, né, entre os padrões de referência. O Data House, ele trabalha com todos os tipos, ele só trabalha com dados estruturados, ou seja, só tem acesso a tabelas mesmo, tabelas estruturadas com tipagem e tudo mais. Data Lakes e Lake House, eles trazem a possibilidade de você ler dados em formato diferente do formato estruturado, você pode ter um JSON e ler ele. Lake House
também, né? Você pode ler ao mesmo tempo uma tabela delta que é estruturada e você pode juntar, fazer um join ali com um arquivo CSV, um JSON também. Formato, normalmente o Data House tem ali um formato proprietário, ele tem uma tecnologia exclusiva. Já Delta, Data Lake e Lake House não, eles trabalham com sempre formatos abertos. Usuários, analistas de dados, normalmente usam mais Data House. Cientistas e analistas e cientistas de dados no Lake House. O Lake House ele atende meio que todos os cenários, se pensar bem, né? Casos de usos mais análise descritiva, já Data Lake, Lake House é mais análise de modelagem estatística, porque realmente trabalha com dados de diversos tipos, abre esses casos de uso, né, de modelagem mais estatística. Linguagens, então aqui, ó, Lake House tem todas, Data Lake é mais R e Python, e Warehouse é SQL, basicamente. A segurança, nível de tabela, esquema, procedure, tudo. Aqui no Data Lake tem a nível de objeto, e o Lake House tem controle de nível de linhas, colunas, depende da plataforma. Assim, a ideia é que o Lake House ele veio resolver esses problemas aqui do Data Lake, né? Trazer os benefícios do Warehouse com os benefícios do Data Lake como solução para tudo, vamos dizer assim. Então, quando você fala, só tem nível de objeto, mas o Warehouse tem nível de coluna e linha, o Lake House traz as duas coisas. Ah, só tem Python, só tem SQL. É um problema, muitas vezes. Tem SQL e Python nos dois, sabe? Essa que é a ideia do Lake House aqui como padrão. Um padrão novo, né? E aí a gente traz aqui esse diagrama bem grande, aí, cheio de itens que eu vou passar rapidamente explicando, que como uma solução, uma proposta de solução de arquitetura com alguns componentes de nuvem que existem aí disponíveis para você. Então, assim, agora que a gente passou pelas camadas, pelos diagramas, esse diagrama até vai ser, de certa forma, familiar. Então, aqui tem a exploração de dados, os dados podem vir de bases relacionais, NoSQL, objetos como CSV, JSON, né, diversos tipos. Aqui em cima, a gente precisa de alguma tecnologia para fazer orquestração e pipelines de dados. É quem vai pegar o dado na origem, buscar, fazer ingestão, acionar as tecnologias de processamento e transformação para fazer a transformação. Então, a gente pode pensar no Data Factory da Azure como uma solução, ou o Cloud Composer do Google também como uma alternativa para fazer esse pipeline de orquestração. Então, nesse primeiro momento, o pipeline vai fazer a ingestão dos dados. Então, ele vai chamar aqui um notebook que tem código PySpark para processar. E esse notebook vai ter um código que vai processar nessa engine de processamento, que basicamente utiliza o projeto do Spark rodando nas plataformas proprietárias. Então, aqui a gente vai ver Dataproc como uma solução de processamento Spark da Google, Azure Synapse da Azure, Microsoft, e o Databricks com o próprio Spark nativo deles, que é utilizado lá na plataforma deles. Então, essa camada de processamento aqui, ela vai ter o Spark como tecnologia para processamento. Então, faz gestão, processa o dado, devolve, a transformação pega o dado que estava padronizado, adiciona aquelas transformações importantes que são necessárias, devolve, a camada de entrega pega o notebook, faz as agregações, joins, devolve, e deixa aqui as camadinhas aqui embaixo, né? As camadas bronze, silver e gold com os dados no formato padronizado. Na camada de storage, que está logo abaixo aqui desse processamento, você vai guardar os dados ali nas pastinhas ali que representam cada domínio de informação. Na bronze você pode guardar como delta. O dado ele pode entrar como parquet, CSV e tudo mais na bronze, numa camada de landing ou de raw, mas depois é importante que você já possa, já desde o início, já salvar ele como delta para utilizar. Aí você pode salvar ele em quais tipos de Object Storage? Na ADSL, né, o Azure Data Lake Storage, que é um Object Storage da Microsoft, o Cloud Storage e o AWS S3, que é outro Cloud Storage. Todos eles são muito bons, performáticos, e entregam o que precisa. Aí, uma vez que o dado foi salvo aqui na Silver, você também pode continuar salvando ele como delta, e aí na Gold também como delta. E ok, o dado está aqui, tabela tratada, né, em diversos níveis de tratamento. Agora você precisa consumir isso. E o que você vai usar para consumir? Né? Então, vai ser a engine de transformação? Não, você pode ter uma plataforma, uma tecnologia de data warehouse moderna que vai entender essas tabelas delta e vai te dar performance e vai te dar um ambiente de query para consultar esses dados. Então, por exemplo, o BigQuery, o Synapse, o Snowflake, o Redshift, eles têm condições de serem essas query engines, ser essa camada de consumo otimizado. Acima dessas plataformas de data warehouse modernas, ainda existe a possibilidade de você de utilizar, por exemplo, o Dremium, ClickHouse e o Tabular, o Analysis Services, que eles são como se fosse uma camada semântica. Esses são os famosos cubos OLAP, né, bancos de dados OLAP, que são muito performáticos para fazer analytics. Então, uma alternativa é ter esses query engines como um produto também. Junto com, ou seja, quando você vai fazer query, fazer consultas, você pode usar o Data Warehouse. Quando você vai fazer dashboards, fazer uma entrega um pouco mais detalhada ali, com mais regras de negócio, você pode fazer entrega no formato de um cubo. E para consumo, para analytics. Então, para análise de dados,
pode ter várias ferramentas de BI, Looker, Click, Tableau, Metabase, Power BI, o Superset como ferramentas. Então elas podem se conectar tanto nos cubos quanto nos data houses modernos. E para a ciência de dados, você pode ter ambientes de desenvolvimento, como Jupyter, as bibliotecas padrões de Python, TensorFlow, MLflow, todas como ambientes de desenvolvimento também se conectando aos data houses, conectando a camada Gold aqui, né, para consumo do dado. Ou pode criar também réplicas das tabelas da Silver na Gold para consumo para cientistas de dados. Abaixo disso tudo, né, tem a questão do catálogo e do versionamento. Então, o Azure DevOps é uma ferramenta para versionamento e gestão de equipe. E aqui você pode ter unidades diferentes. Então, um exemplo aqui, você tem aqui a empresa Sebrae com unidade nacional e cada UF com suas próprias tecnologias. Se os conceitos e os princípios forem seguidos, você pode ter uma facilitação no compartilhamento das tecnologias e uma governança unificada dessas coisas. Então, imagina que essa caixinha aqui de cima, essas caixinhas aqui de cima possam existir de forma diferente em cada unidade. Mas essa camada de governança, ela é capaz de mapear essas entidades todas de forma independente, dar acesso e controlar a segurança de acesso a essas entidades de forma independente. Então isso aqui é um panorama de uma possível arquitetura de dados que entrega ali a capacidade de executar o ciclo de vida dos dados e um ambiente favorável ali para os cientistas, analistas trabalharem. Okay? Também é importante nessa discussão de plataforma pensar em documentação da plataforma em si, né? Criar uma documentação que descreve minimamente o objetivo da escolha de cada componente, o contexto que a escolha foi feita, a decisão, o que foi considerado durante a decisão. Então, são os Architecture Decision Records, que é a documentação básica ali de seleção e escolha de componentes. E já direcionando ali para o final, o que está envolvido nessa jornada de implantação de uma arquitetura, né? Então, a gente pode pensar que isso pode acontecer de uma forma faseada, onde algumas empresas podem estar na fase 0, onde os dados são acessados direto no banco de produção, e aí já aí tem as tecnologias que são usadas, planilhas, ferramentas de BI, mas aí você pode evoluir para uma fase 1, onde a ingestão dos dados já acontece num repositório separado, já tem lá um local onde os dados estão armazenados de forma independente, e aí você tem o uso de SQL, de banco de dados relacionais, ferramentas de ETL. Aí a empresa pode estar evoluindo para uma fase 2, onde já existe uma modelagem das tabelas FATO, dimensões, uma modelagem multidimensional, que facilita o consumo, remove a duplicação, traz qualidade. Então aí já começa a surgir empresas que usam Data Warehouse, ferramentas de ETL, compartilham relatórios. Já numa fase 3, uma fase mais evoluída, onde você já tem a automação da ingestão, o monitoramento das falhas, você tem uma qualidade melhor, já começa a surgir os primeiros cubos que compartilham ali regras de negócio, e já começa a ter uma fonte única da verdade. Então ali você vê o uso de ferramentas de ETL, cubos, OLAP, portal para centralizar o acesso aos dados. Em uma fase 4, você trabalha com dados semi-estruturados, você passa a ampliar o escopo de fontes de dados, não está limitado apenas a bancos de dados relacionais, você passa a trabalhar com arquivos de API que trazem formato JSON, você começa a abstrair fontes, às vezes você tem uma fonte que é de um Oracle, de um CSV, de um JSON, fontes diferentes, mas que são consumidas num formato único, por exemplo, dentro de um Data Warehouse que passou por aquelas camadas todas que a gente viu. E isso faz com que você possa trabalhar tanto com volumes grandes, quanto usar frameworks de Machine Learning. É a hora que você começa a desbloquear casos de uso mais interessantes, de Big Data e de Machine Learning. E numa fase 5, né, você tem tudo que as outras fases têm, e aí começa já a ter entidades mestre, pipelines que verificam a qualidade, tem catálogo que ajuda a democratizar, ou seja, você já tem um monte de ferramenta que traz uma maturidade maior para a empresa. Você consegue encontrar o que você precisa no catálogo, consegue trabalhar com volume grande de dados, tem acesso às bibliotecas de Machine Learning, tem as entidades de negócio que representam uma fonte única da verdade, por exemplo, uma tabela única que representa produto. Tudo isso aqui é considerado uma fase mais avançada numa jornada de dados ali na empresa. E por último, a gente poderia considerar também que a maturidade dos funcionários, das pessoas, uma maturidade analítica é grande. Então as decisões acabam sendo tomadas sempre com a utilização de dados. Alguns prints aqui para a gente fazer uma demonstração, um ambiente, por exemplo, de um cluster de Spark que você pode citar aqui a flexibilidade, a auto-scale dela, né, pode crescer à medida que o consumo acontece. Alguns exemplos de pipelines, você tem as fases onde são feitas leituras dos dados, e o dado ele é lido e depois passado para as demais camadas. Aí dentro dos notebooks você pode fazer os tratamentos, escritas, né? Então, aquela camada lá da Silver, você vai fazer camada bronze, você vai pegar um dado, vai salvar em formato delta, particionar, fazer as estratégias lá, lembra? Append, upsert, utilizando ali as opções. Aí na camada Silver você vai poder fazer os deparas, então você pega ali, transforma um código e um valor que é representativo, traz aqui uma padronização de formatos, remove duplicadas, filtra. Então isso tudo acontece na camada Silver. Numa camada Gold você já utiliza SQL por ser mais declarativo, mais próximo do analista, então cria um notebook que faz essa transformação
traz as agregações necessárias, usa os query engines para fazer as análises. Eu quero fazer uma análise pontual de um dado, de um conjunto de tabelas, usa um query engine para fazer isso. Modelagem semântica, você associa as tabelas, faz os relacionamentos, cria métricas, descreve isso para depois consumir, e desenvolver dashboards, fazer vários tipos de análises diferentes. É importante que a plataforma tenha ferramentas de governança, monitoramento. E agora, direcionando para a conclusão dessa nossa conversa, né, esse panorama amplo de plataformas de dados e arquitetura. É importante levar em consideração os princípios, porque eles são mais estáveis. Então, as tecnologias mudam ao longo do tempo, mas os princípios eles costumam se manter. Então, se você considerar isso, a plataforma tende a ter uma longevidade maior. As decisões que você toma à medida que vai selecionando, construindo e padronizando as coisas numa plataforma de dados, ela pode ser impactante, porque uma decisão tomada ela pode ser difícil de ser revertida. Então, é importante considerar isso com bastante critério. Os desafios da área de IA e Machine Learning, esses desafios novos, esses desafios eles acabam reverberando e trazendo a necessidade de adaptação. Então, a plataforma precisa estar preparada para acomodar esses novos casos de uso, seja trabalhando com formatos abertos, integrações, linguagens mais comuns ali que os modelos de Machine Learning utilizam. Enfim, tudo isso para se adaptar às novas demandas. E também, sim, é importante todo mundo que puder contribuir com a comunidade, trazendo informações, trazendo mais colaboração aí com o time, com a equipe, e isso é importante para a comunidade como um todo. Espero que vocês tenham gostado e o conhecimento compartilhado aqui nesse vídeo possa ajudar vocês no dia a dia a fazer boas escolhas e fazer com que a plataforma de dados entregue cada vez mais valor para a empresa, de uma forma mais eficiente possível, com o maior custo-benefício. Beleza? Obrigado. Qualquer coisa, qualquer comentário do que vocês acharam interessante, deixem aí no vídeo para a gente fazer uma troca, que é o objetivo principal desse conteúdo. É isso, a gente fazer uma troca de conhecimento e colaborar bastante com a comunidade. Obrigado. Até a próxima. Valeu.